Fala, rapaziada da Gasolina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, o NCS aqui com vocês. No vídeo de hoje, galera, a gente vai falar um pouco aí sobre esses pedidos de impugnações aí. Primeiro ontem, né, pedido de impugnação do Bentes, o de hoje do Magnata, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, também sobre o que pode acontecer no Clube do Remo caso essas chapas ganhem. A gente vai conversar bastante aqui com vocês sobre tudo isso. Antes, eu peço para você só se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Chegando a marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, 2 camisas do Clube do Remo para vocês. Deixa seu like, compartilhe os nossos vídeos, é muito importante o crescimento do nosso canal, sem interatividade, sempre comentando, compartilhando aqui os nossos vídeos, tá bom? Esse vídeo aqui, galera, é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Se você ainda não se cadastrou ainda, cadastre-se agora clicando aqui no primeiro comentário fixado. Lembrando que o seu cadastro te faz aí concorrer a uma camisa do Clube do Remo quando chegarmos a 550 cadastros. Estamos com 497 e você pode se cadastrar aí e conhecer a plataforma da Bet Nacional. A Bet Nacional é uma das casas de apostas que mais vem crescendo no Brasil nos últimos anos. Ela é de confiança, eu indico para você, cadastre-se aí e conheça a Bet Nacional sem contar as odds, hein? São odds bastante boas comparadas às outras casas de apostas. Cadastre-se aí, Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, tá bom? Estamos amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bora começar falando aí, galera, né, do pedido de impugnação do Fábio, né, do Fábio Bentes, porque alguns torcedores me pediram nas redes sociais, aliás, alguns até me cobraram, né, um vídeo falando sobre isso. Mas infelizmente ontem eu estava muito cansado e não tive condições de gravar o vídeo. Espero que vocês entendam. Mas hoje a gente vai comentar um pouco sobre tudo isso, não tem problema nenhum, tá? E a galera aí vem reparando, né, do bigodão do N, né? Eu vi os comentários no último vídeo aí. Mas bora falar agora um pouquinho agora sobre coisa séria, né? Sobre esse assunto aí do Fábio. Porque o pedido foi protocolado por um sócio que pede aí a impugnação do Fábio Bentes para a presidência do Condel. Como assim, Wayne? O Fábio Bentes não vai se candidatar a nada, ele não vai se candidatar a presidente do Clube do Remo. Mas a presidente do Condel ele quer vir. E aí, mano, aí é o seguinte, cara, muita gente fala, e ele próprio falava isso, né? Ah, eu quero descansar, tá bom de Remo, né? Como tá bom de Remo? Se o Remo é um time que rende muita grana para esses caras. E pra mim não teria problema nenhum se esses caras pegassem dinheiro do Remo. Pra mim não tinha problema nenhum. O problema é ser um bando de incompetente e amador que não reconhece isso. Fábio Bentes é o exemplo maior sobre tudo isso. E o pedido é o seguinte, é sonegação de impostos, né? De impostos aí, que chega a praticamente R$1 milhão e mais 1.300.000 de apropriação indevida de bens. E aí surgiu hoje um print que o Fábio Bentes está devendo mais de 5 milhões, né, na gestão dele. O próprio Fábio Bentes veio a público falar sobre tudo isso. E ele explicou um pouco, né? Porque muita gente está confundindo. E eu tenho também que explicar isso aqui para vocês. Muita gente confunde a dívida tributária com a dívida trabalhista. A dívida trabalhista do Clube do Remo está praticamente zerada. Inclusive vai ter uma cerimônia referente a tudo isso. Agora, a dívida tributária do Clube do Remo, como a maioria dos clubes no Brasil, devem. Que é a questão da Receita Federal, de outras dívidas aí, referente a tributos que o clube tem que pagar para funcionários, propriamente orçamentários do clube. Então, isso aí o Remo deve, e o Fábio Bentes nunca escondeu isso. Temos que ser justos aqui. O Fábio Bentes nunca escondeu, sempre ele deixou as claras que o Remo devia essas dívidas aí, né, as tributárias. Mas que a dívida trabalhista, que muita gente está confundindo, o Remo está aí com elas zeradas. Inclusive, ano que vem, o Remo pode ter aí um patrocínio já praticamente liberado para tudo isso. Então, o Fábio Bentes vai ter um tempo aí, né, para ter o seu direito aí de defesa, né? Ele vai apresentar sua defesa referente a esse pedido de impugnação. Falando agora sobre o Magnata, é uma outra situação, porque não envolve débitos fiscais, muito pelo contrário. O que envolve é que o pedido foi protocolado pelo próprio Fábio Bentes, e aí o Magnata hoje também já se pronunciou nas suas redes sociais, né? Inclusive tirou sarro disso. E o que está pedindo aí, nesse pedido de impugnação, é justamente a inexigibilidade, né, do Magnata. Inexigibilidade, para ser exato, tá bom? Do Magnata referente aí ao cargo de presidente do CODIR, presidente do Clube do Remo.
Segundo o que consta no documento, o Magnata se ausentou do Clube do Remo cerca de 1 ano. O que prevê no estatuto do clube é 3 meses, com, né, a prorrogação ali caso seja pedida. Para quem não lembra, o Magnata foi dirigente do Amazônia Independente. Se eu não me engano, 2021, se eu não estou enganado. Quando o Amazônia... Não, foi 2021 ou 2022? 2022, né? 2022... 2021/2022, porque o Amazonas teve aquele processo, né, de acesso. 2022, eu estava nesse jogo de estreia aí, Clube do Remo 1-0 no Amazonas, né, e o Magnata era dirigente do Amazonas, que foi rebaixado naquela temporada, né, então. Mas eu não quero falar sobre tudo isso, quero falar sobre o documento em si. Que o Magnata, segundo consta no documento, inclusive com prints, o Magnata se afastou aí por mais de 1 ano do Clube do Remo, o que o tornaria inelegível perante o estatuto. Mas isso aí será analisado, o Magnata também tem um tempo para apresentar a sua defesa, e ele vai fazer isso, ele já disse isso, né? Inclusive fez um vídeo hoje falando que o Fábio Bentes está morrendo de medo dele, né? Da oposição ganhar, da situação. Porque do jeito que um tá atirando no outro, entendeu? E aí um queima a imagem do outro, porque isso aí não vai dar em nada, minha opinião, não vai dar em nada isso aí. Não vai dar em nada. Tanto o Bentes vai se candidatar a presidente do Condel, como o Magnata vai continuar candidato à presidência aí do Clube do Remo. Isso aí não vai dar em nada. Isso aí é só tiro de bala de borracha, um dando um tiro no outro. Isso aí só desgasta a imagem deles dois. Essa que é a verdade. Desgasta tanto a imagem do Magnata quanto a imagem do Fábio Bentes. Mas o Tonhão acaba ficando ileso numa situação dessa. Até porque, né? Pra mim, eu já falei isso aqui várias vezes, o erro do Tonhão foi ter aceito o apoio do Fábio. Ele se queimou muito com o apoio dele. Mas é uma eleição que muitos dizem que é polarizada, e o cara que fala isso é um idiota, ele não sabe o que tá falando, sinceramente, não tem porra nenhuma de eleição polarizada. Quem não apoia o Tonhão não significa que apoia o Magnata, e quem não apoia o Magnata não significa que apoia o Tonhão. E quem não apoia nenhum desses caras não significa que está apoiando alguém, que critica eles. Que é o meu caso. Eu critico todo mundo. Todo mundo eu já critiquei aqui nesse canal. Todo mundo. E também já elogiei. Todos. Até o próprio Magnata já foi elogiado aqui. Só que a galera só leva em consideração as críticas. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. E eu não tenho candidato nenhum. Talvez eu simpatize com as ideias de um ou outro candidato. Eu acho que todas as propostas, elas têm ali alguma coisa positiva e muita coisa negativa. Tem 2 chapas aí que para mim é mais negativo do que positivo. Até porque uma delas não está cumprindo o que foi prometido, né? Prometeu, como é que fala? Profissionalização. E eu não estou vendo profissionalização nenhuma. Muito pelo contrário. Mas isso é uma outra situação que a gente pode discutir mais lá para frente. Essas são as informações aí referente a tudo isso. E a questão do futebol, só pra gente encerrar aqui o vídeo, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo bem clássico aqui. Se o Tonhão ganhar, né? Muriqui deve ser contratado. Aí a linha de defesa deve ser aquela do ano passado, né? O Shoa deve ser recontratado também. Então pode contar com esses jogadores. Caso o Magnata ganhe, talvez nenhum desses caras seja aí contratado. Talvez tenha um outro time. A verdade é que o treinador Ricardo Catalá não será o treinador do Magnata, né? Inclusive, muita gente ligada a ele já está falando sobre isso. Se o Jader Gardelini ganhar, aí já é uma outra situação. E a gente não vê muito o Jader Gardelini, né, nas redes sociais. A campanha dele está fazendo mais para os sócios. E quem acompanha o Jader, quem tem o contato dele e acompanha ele, né, sabe que ele está se mobilizando aí. Inclusive, ele tem uma agenda, né? Para cumprir, se você está sabendo aí, ele vai no Red Bull Bragantino, vai também, se não me engano, no São Paulo e no Palmeiras visitar. É o que ele vem falando também, né? Ele não vai ficar se gabando, gravando vídeo, dizendo que está em local. E ele tá colado aí com o Mauro Silva, se eu não estou enganado, né? Então, ele vem se mobilizando. Mas, como eu disse, a campanha do Jader é para os sócios, que são aqueles que votam, né? Mas com ideias aí para o torcedor, para o Clube do Remo, para crescer o Remo. Já o Renan Bezerra, né? E aí o Jader Gardelini, a questão do futebol, não tem muito o que eu falar aqui, porque não tem ainda uma perspectiva de contratações. Você tá entendendo? É a mesma coisa do Magnata. Aquela questão da profissionalização no futebol,
né, que vão vir profissionais. A diferença do Magnata, para mim, do Jader Gardelini, é uma só. O Magnata já tem ali alguns cargos já definidos, né? O Eduardo Ramos vai vir, o Gian já vai ser o coordenador de base, né? O PC Guzmão vai cuidar do futebol. Enquanto isso, o Gardelini não trabalha com nenhum nome. Até porque, pelo que eu conversei com ele, pouco que eu conversei com ele, ele me disse que só vai esperar isso aí um pouco mais lá para frente, para tentar resolver isso. Primeiro, as eleições têm que ser definidas. E o Renan Bezerra, que para mim, desses candidatos aí, é o que tem a ideia mais futurística para o Clube do Remo, né? Ele trabalhou no marketing do Clube do Remo, ele sabe muito bem. Aliás, nós temos muita coisa para elogiar do marketing, mas também muita coisa para criticar do marketing, principalmente essas postagens ridículas, né, que as redes sociais do Remo postaram aí nos últimos anos, como por exemplo Pitbull do Bainão, um jogador horroroso, Marcelo Cabo, não é possível amar esse homem. Vocês têm que, como é que eu posso dizer? Uma coisa é eu postar uma coisa dessa. Uma coisa é eu não trabalho pro Clube do Remo. Sou torcedor apenas. Uma coisa é eu postar. Outra coisa é vocês postarem. O Remo tem que ser um clube profissional. Pô. Claro, vocês têm que elogiar o profissional que tá lá dentro. Vocês têm que dar uma moral, mas sem exagerar muito. Essa que é a palavra, sem exagerar muito. Mas o marketing do Remo melhorou muito nos últimos anos. Melhorou muito. Se você acompanhar o marketing do Remo de 2019 para cá, melhorou muito. Né? A gente tem as críticas a fazer ao trabalho, assim como tem também os elogios. E o Renan Bezerra, ele vem trabalhando numa questão de profissionalizar o clube também. Ele tem a mesma ideia do Magnata, a mesma ideia do... Aliás, o Tonhão também aborda isso, né? Mas o Magnata, o Jader Gardelini e o Renan Bezerra, os três vêm batendo muito nessa tecla, né? De profissionalização, de profissionalizar o Remo. E a gente tem que ficar de olho nisso tudo e cobrar, gente. É cobrar, não acabou as eleições, você tem que ficar, não, bora esperar e tal. Aí o primeiro pé de rato, você quer esperar o pé de rato jogar, não. Tem que cobrar. Por que esse cara chegou no Remo? Quais os antecedentes futebolísticos desse cara? Por que no scout dele lá no portal O Gol, que eu fui olhar lá, o cara tem 3 partidas no ano. Esse tipo de jogador não pode mais ser contratado pelo Clube do Remo. Independente se for Tonhão, independente se for Magnata, independente se for Jader, independente se for Renan. Qualquer um desses que ganhar, nós temos que cobrar veementemente esse tipo de jogador não pisar mais no gramado do Bainão. É inaceitável você ter, por exemplo, um Fabinho que jogou a vida inteira praticamente, 28 anos de idade, quase 10 anos de carreira e ter 7 gols na vida, gente. Bom, já falei aqui o que eu tinha para falar, senão o vídeo vai ficar muito grande, né? E a gente vem aqui fazendo as ponderações. Mais uma vez eu vou dizer aqui, não apoio nenhum candidato. Não vou aqui colocar a imagem do legado apoiada a nenhum candidato. O que ganhar eu pretendo trazer aqui no canal, vou convidá-lo aqui no canal. Já falei isso aqui, para fazer as perguntas referente ao torcedor. Se não, a gente faz uma live no QG com esse candidato, entendeu? Que vai ganhar as eleições. Pra gente saber as ideias do cara, né? A gente cobrar também, porque eu vou cobrar, vou continuar cobrando aqui. Não tem esse papo de que, não, vamos esperar o cara jogar. Comigo não tem mais isso. Vai ser cobrança do início ao fim. Até porque eu quero ver o meu clube bem. Eu tenho certeza que você também de casa quer ver o Remo ano que vem, um clube, né, competitivo e um clube protagonista. Chega de amadorismo, chega de jogador pé de rato, chega de empresário que vem aqui aventureiro, colocar jogador horroroso para vestir a camisa do nosso clube. Deixa aí seu comentário, quero muito saber sua opinião, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.